Uma boa noite a todos vocês que aqui se encontram e boa noite a todos vocês que nos acompanham através do YouTube, no canal Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos ouvir a página de preparação com o nosso irmão João. Boa noite, meus irmãos. Em nome de Jeová, a paz e o amor de Jesus. O vento é ótimo, mas às vezes ele atrapalha. Agora resolveu atrapalhar, mas é fundamental. Sem ele, nessa cidade como nós estamos, seria terrível. Ainda bem que está ventando. Do livro Monte Viva pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 19, que tem o título Apacenta. Tem aqui uma mensagem que está em João, capítulo 21, versículo 17, que diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Isso é uma frase de Jesus. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que ele continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro apacenta as ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo ao invés de desgastá-lo. Educa sempre. Revela-te, por trabalhador fiel. Se exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus. Vamos conversando com o Mestre Amigo Jesus. Amigo Jesus, aqui nos encontramos nesse ambiente, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao alto, nos comunicando contigo, chegando até essas tuas boas vibrações, nos afinizando, cada um ao seu termo, ao seu turno, da sua forma. É um constante aprendizado podermos estar aqui numa reunião como esta. Desde o momento em que aqui adentramos, desde o momento em que ouvimos a página de abertura, a prece, o estudo que nos é ofertado, temos tantas chances de melhoras, tantas sinalizações que surgem para nós. E no momento, é muito parca a nossa forma de mensurar aquilo que recebemos do alto. Só aqui, agora nesse instante, o que já recebemos de fluidos, o que já trocamos também, dá-se de forma muitas das vezes imperceptível a cada um de nós. Mas estamos agradecidos. E pedindo também, por favor, que tu leves o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona. Essa oportunidade de estarmos aqui, sim, agora, nesse instante, encarnados aqui na Terra, nesse nosso Brasil. Que boa oportunidade! E se ainda não percebemos que é uma grande oportunidade, esse é o momento, através do estudo que nos será ofertado,
Por favor, toca a fronte da nossa irmã Rosana. Ela trará para nós o grande auxílio dos seus estudos, da sua vivência e da oportunidade de estarmos trocando informações para sermos melhores. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite, que possamos cada um de nós, tanto aqui encarnados quanto desencarnados, colaborarmos para o bom andamento dela. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Então vamos ouvir nossa irmã Rosana? Boa noite a todos. Nós hoje vamos iniciar mais um capítulo. É o capítulo 8 do Evangelho. Terminamos o 7 e hoje iniciaremos o 8, que também nos fala das bem-aventuranças. É o capítulo Bem-aventurados, o que tem puro o coração. E o tema do estudo é simplicidade e pureza de coração. E ele nos fala assim, é uma passagem, essa primeira passagem, bem-aventurados, o que tem puro o coração, porquanto verão a Deus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. E esse comentário agora do item 2, que Kardec coloca aqui para nós, está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. E nos fala assim: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, a fim de que Jesus as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai venha a mim as criancinhas, e não as impeças, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Passe. E Kardec traz o comentário no item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso, é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que o tomou com a humildade. Kardec, no capítulo anterior, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino de Deus. Ele não botou isso aqui por um acaso. O capítulo 7, com o tema Bem-aventurados os pobres de espírito, e em seguida, o capítulo 8, Bem-aventurados o que tem puro o coração, um complementa o outro.
E eles dois juntos é de extrema importância para nós alcançarmos esse reino de Deus, esse reino dos céus. Mas muitos poderão perguntar: por que eu tenho que alcançar esse reino? Por que eu tenho que alcançar esse reino? Quem disse isso? Ou, mais ainda, onde está esse reino? Porque se fala muito do reino dos céus. E onde está esse reino? Lembra? Fomos ensinados o quê? Céu, inferno. E a doutrina nos esclarece que céu. Porque nós vamos ver mais à frente, né? E por que Jesus nos diz que precisamos nos assemelhar a uma criança? Bom, todos nós aqui sabemos da infância. A criança nasce. Por que eu tenho que me assemelhar a ela? Ela é dominada, né? Ela faz o que a gente quer e não o que ela quer. Bom é ser adulto, porque adulto eu tomo conta da minha vida. Não é assim que a gente pensa? Mas não é bem isso que Jesus está falando, né? Mas ele está falando de corpo físico? Não, né? Ele está falando de uma outra coisa que o capítulo vem nos falar. Vamos tentar entender aqui por parte. Alcançar esse reino é a nossa meta. Dada por quem? Por Jesus. Porque esse reino nos traz a paz de espírito, que buscamos a tranquilidade na vida, a certeza de dias melhores. Olha quanta coisa nos traz esse reino, né? E é através da construção desse reino que eu me melhoro e chego à condição de espírito puro. Como nós sabemos, a doutrina nos esclarece que se tem alguma fatalidade na nossa vida de espírito, é sermos espíritos puros. Quanto tempo isso vai levar? Depende de mim, das minhas escolhas. Jesus, Deus, ele é muito tranquilo. Temos a eternidade para alcançar. É muito tempo? Então, faça por onde? Viva nesse reino. A gente vai viver nesse reino? Ou viva esse reino? Por quê? Já vamos ver. O mundo pode estar de pernas para o ar, virado de ponta cabeça. Não é o que a gente escuta. Mas se eu estiver em harmonia com o reino dos céus ou com o reino de Deus, eu estarei em paz. E se algum motivo, aí cada um observa a sua vida. Se eu por algum motivo não estou em paz, é porque o reino de Deus não está bem formado em mim. Então a doutrina nos esclarece que o reino de Deus, ou o reino dos céus, não é um lugar circunscrito. Não está nem em cima, nem embaixo, nem nos lados.
Ele está dentro de nós. E Jesus, quando aqui esteve, ele veio para quê? Para nos ajudar a alcançar esse reino. Porque ele sabe que é possível. Ele veio antes, viveu tudo que a gente vive. Não sabemos o quanto menos ou o quanto mais, mas temos a certeza de que para ele chegar à condição crística, né? Que Cristo é uma condição do Espírito, ele teve que reencarnar. Não aqui, porque aqui, esse planeta, foi construído por ele. Assim como um dia, olha que maravilha, nós também construiremos. Olha que bom. Mas ele falou isso. Tudo que eu faço, vós, ou seja, nós, também podem fazer. E acrescentou muito mais. É que como nós temos uma visão muito limitada do que é a vida espiritual, a gente não consegue compreender esses ensinamentos. Mas isso não foi inventado pelo homem. Porque a gente não pode esquecer que esses pontos principais que estão nos 4 evangelhos, eles me faltou a palavra. Eles conversam entre si, entrelaçam. Eles conversam entre si. Estão nos 4 evangelhos. Dando o quê? Uma autenticidade àquilo que Jesus falou. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo também traz esses evangelistas. A maior dificuldade está, como eu aprendi e gosto muito de falar, eu acredito nisso. Eu acredito que o reino dos céus está dentro de mim e que sou eu que o construo. Não é mágica, não é privilégio, não é o pirilim-pim-pim, nada disso. O reino dos céus, a paz de espírito, sou eu que construo. Jesus, ele veio, nos mostrou como fazer. Perdão, o que fazer. Porque quem mostrou como fazer é o Espiritismo. Mas ele veio à frente, vivenciou. Ele não só falou. Porque espírito imperfeito que ainda sou, falo muito. E posso dizer que vivencio pouco, sem nenhum medo de falar isso. Porque é a verdade. Porque, como é que eu sei disso? Se espírito puro fosse, não estaria aqui. Essa é a certeza que eu tenho. Então, se eu estou aqui, é porque tenho muito que aprender. Exatamente. Vamos em frente. É igual tem até uma música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E vamos em frente. Porque não tem como desistir. A vida nos é dada por Deus. E temos que valorizá-la. Porque os Espíritos nos esclarecem que para nossa vaga aqui, eu vou botar por baixo, tá? Por baixo, mais 4. Botar por baixo, que é um pouquinho mais. Como eu não tenho a certeza de quantos são, porque eu já esqueci, se eu de volta tiver, acho que são 7, né? Acho que são 7.
Mas tudo bem. Mas para minha vaga, para aprender, tem um bocado de gente querendo. Eles dizem que a fila para reencarnar é grande, maior do que a do INSS. Então, o que me cabe? Desistir? Não. Oi? Exatamente. E acima disso, vivenciar o máximo que eu conseguir. O bom é que é só por hoje. Amanhã, não sei. Por quê? Amanhã poderá chegar ou não. Todos nós viemos para cá com prazo de validade, não é verdade? Eu não sei quando é, mas eu sei que tem. Como é que a gente tem essa certeza? Todos nós desencarnamos. Podemos viver 100 anos, mas vamos desencarnar. Mas o importante de viver 20 ou 100 é viver com o quê? Com qualidade. Foi isso que Jesus veio nos mostrar. Que ele enfrentou toda aquela sociedade. Era fácil? Acredito que pior do que a nossa sociedade de hoje. Hoje está muito mais fácil. Hoje nós temos ele. Hoje nós, espíritas, temos o espiritismo para estar ali, nos incentivando a fazer aquilo que ele veio nos ensinar. Mais uma perguntinha. Por que eu não faço? O que me impede? Temos por hábito colocar a culpa no outro. Vamos perder esse hábito. Porque se eu não faço, se eu não venho, se eu não consigo, o que está imperando aí é a minha, vamos fazer essa dualidade, é a minha boa vontade ou a minha má vontade? Cada um responde assim, né? Não estou aqui para julgar ninguém, só para botar para pensar. Mas Jesus também nos fala, nos compara a essa criança. E como eu disse, por que essa criança? Porque as crianças, mesmo sabendo que a criança de hoje foi o adulto de ontem, baseado na lei da reencarnação. A doutrina nos esclarece isso. Acreditando ou não, sabendo ou não, lei da reencarnação é de Deus. Não foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação. Não foi. Então, independente da nossa crença, ela existe. E nós sabemos que a criança de hoje foi o adulto de ontem, da outra vida. A lei de reencarnação nos explica bem isso, né? As experiências do passado não ficam no passado. Ela está momentaneamente esquecida. E isso é uma bênção. Quem viu o filme Nosso Lar, se já viu há muito tempo, reveja. E se não viu, veja. Porque ele é extremamente educativo. Ou leia o livro, que é muito mais completo, nos explicando todo esse mecanismo. E ele nos esclarece que muitas das coisas que eu estou aqui reclamando, eu pedi. Um pouquinho mais profundo, eu implorei. Me dá, igual a criança. Me dá que eu quero. Aí eles, calma, devagar, não é assim. Só um pouquinho. Não, pode mandar tudo que eu aceito. A gente ainda não sabe o que pede. Exatamente. Mas eles são muito generosos.
E eles falaram, não, vamos devagarzinho, vamos dar só um pouquinho. E a gente chega aqui, se embaralha um pouquinho, né? Mas a misericórdia continua, graças a Deus. E a gente, mesmo tropeçando, a gente vai chegar. A fase da infância, para a humanidade, tem a duração de que o espírito precisa para ser moldado por seus pais. Daí a grande responsabilidade a decisão de ser pai. Porque quando você é pai e mãe, é para a vida toda. Não existe ex-pai, ex-mãe. Não, né? Existe ex-marido, ex-esposa, né? Isso existe. Mas ex-pai e ex-mãe não existe. E por que não existe? Porque quando eu escolho, né? Ah, mas eu não escolhi. Bom, todo mundo sabe o risco que corre ao namorar. Todos sabem, ninguém é iludido. Então, se eu namoro sem precaução, eu escolhi o quê? Correr esse risco. Então, eu tenho como mãe e como pai a responsabilidade de assumir a possível gravidez. Fato. Agora, se a pessoa vai querer assumir ou não, já são outros 500. Mas como nós aprendemos aqui, a reencarnação vai nos repensar sobre o assunto, né? Mas, e com isso, desenvolver, né? Qual é a função da paternidade e da maternidade? Desenvolver sentimentos novos que irão ajudar a reformar seu caráter e sua moralidade. Essa é a função de pai e de mãe. E outras tantas, né? De prover o filho, enquanto ele é criança, enquanto ele está na sua guarda. E observe que a criança, quando ela nasce, digamos assim, podemos comparar como nós em espíritos, simples e ignorantes. A criança, ela tem preconceito? Nenhum deles. Poderia enumerar um monte aqui. Todos que nós conhecemos muito bem e vivenciamos muito deles. Mas ao nascer, nós não tínhamos nenhum tipo de preconceito. Adquirimos no decorrer da nossa educação. Exemplo de pai e mãe, da sociedade, e tudo que a gente vê aí. Mas a criança, quando ela nasce e vai crescendo, ela é simples de coração, como Jesus fala aqui. Por isso que nós temos que nos assemelhar a ela. Para quê? Para que a gente se liberte desses preconceitos. E vou dizer, quando a gente tem a coragem de fazer a análise, seja pelo lado psicológico, pela psicologia, ou seja pela psicanálise, a gente descobre o quanto de preconceito a gente traz. E a gente nem sequer imaginávamos que éramos tão preconceituosos. O preconceito é identificado através da fala. Se fala simples. Um deboche. Ah, não é preconceito, estou só brincando. Mas para o sentimento, ele não identifica como brincadeira. E a criança vai absorver aquilo como uma verdade. E ela vai ser moldada ao seu caráter como aquilo ali é verdade. E eu, como pai ou como mãe, não, eu não fiz nada disso com meu filho. Não. Quem é que molda o caráter do filho? Da criança. Pode isso, não pode aquilo.
vários. E tudo a gente faz, né? Tudo a gente fala para a criança o que pode e o que não pode fazer. O que é bonito, o que é feio. Mentira ou verdade. E a criança fica assim meio que perdida. Uma frase que acho que todo mundo conhece. Você não pode mentir. Aí bate lá na porta, queria falar com seu pai. Aí ele vai lá, papai, é para você. Diz que eu não estou. Ou o telefone toca, a mesma frase, diz que eu não estou. Peraí, ele não fala para não mentir? Ele está dentro de casa, como é que ele não está mentindo? A criança não entende isso. Será? Lembra? Todos nós conhecemos aquela massinha de modelar, de brincar, e a gente faz dela o que a gente quiser. Não é verdade? Eu posso fazer dela uma bolinha, mas como eu posso modelá-la com uma arma? É a mesma coisa. Essa criança que está sendo modelada desde a barriga. Porque antes de reencarnar, esse espírito, me diz a hora, porque senão eu vou. Esse espírito, ele, na sua bagagem de espírito, para reencarnar, ele passa por um processo de esquecimento temporário daquilo que ele vivenciou. Por quê? Porque ao chegar aqui, ele vai se deparar com aquele outro espírito encarnado que o recebeu como mãe, como pai, como avó, como irmão, que o relacionamento não era muito bom. Mas bendito seja a lei do esquecimento, que nos ajuda a quê? A amar. Aí, aquele meu filho é tão difícil, mas eu como mãe, nossa, eu também amo demais. Ele pinta, ele borda, ele faz e acontece. Mas eu tô ali, ó, tentando. Meu filho acorda, faz assim, faz assado. Ou tantas outras coisas que acho que tem certeza que nas nossas mentes está passando situações que às vezes eu identifico como tão difícil, mas o meu amor por ele supera tudo. Às vezes, né, a gente sabe que tem mães e mães, pai e pais, né? A gente sabe disso tudo. Mas essa convivência é importantíssima. Para quê? Para moldar o nosso caráter, a nossa moral. E assim vai crescendo. E quando chega em uma certa idade, ele junta a bagagem, porque a bagagem vem, está aqui, não está lá no passado, está aqui dentro de mim. E muito do que eu sou hoje é a representação do meu passado de espírito. Porque não fica lá atrás, fica aqui. Eu sou moldado pela minha mãe, melhorei um pouquinho, mas ainda trago as minhas imperfeições, por isso eu sou tão teimosa e rebelde. E a sociedade, que ao mesmo tempo me liberta e me prende. Eu posso fazer, mas a sociedade me bota leis que me impede de fazer. Então vai me moldando. E com isso tudo, nós temos Jesus. Bendito seja. Porque é Ele o caminho da verdade e da vida. Ninguém chegará a esse reino dos céus sem Ele. Eu posso negar 500 vezes, mas 500 vezes eu vou ter que me render a Ele. Por isso, acorda, tu que dormes, que é o Cristo que vai ressuscitar. E se está difícil, vinde a mim, o meu fardo. Eu estou misturando as falas, não estou falando exatamente ela, é só para a gente lembrar. Vinde a mim,
né? Mas também ele diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por quê? É através da lei do amor. Por isso, na dúvida, vamos amar. Uma boa noite a todos. A vontade de ouvir a nossa irmã o tempo todo, não é isso? E né? Tempo esgotado, né? Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus mais uma vez, porque nunca é demais nós elevarmos os nossos pensamentos ao alto. Gratos a Ti, mestre amigo, pela oportunidade de estudo que foi ofertado pela nossa irmã. Esse Evangelho bendito, bússola renovadora de nossos pensamentos e das nossas atitudes, porque assim como tinha dito anteriormente, ajuda-nos a refletir, a repensar os nossos caminhos, de que forma estamos vivendo, de que forma estamos conduzindo a nossa vida, de que forma estamos olhando para dentro de nós e para o próximo, de que forma. Obrigado por tudo, mestre amigo, por tudo que já recebemos até aqui. Somos eternos pedintes e estamos pedindo para que nesse segundo momento que já irá iniciar, que nossos irmãos médiuns passistas possam ser bem assistidos pela espiritualidade. Ali eles já estão concentrados e logo estarão lá no trabalho. Obrigado por tudo, mestre. Mais uma vez levando o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona, hoje e sempre. Obrigado pela Tua presença conosco, Mestre Jesus. Você está sempre conosco. Nós é que precisamos envidar esforços para estarmos vibrando na Tua mesma faixa. E assim, cada um de nós, em meio aos seus altos e baixos, o faremos para chegarmos juntinho a Ti. Você está conosco e nós nos esforçando para estarmos contigo. Obrigado por tudo, mestre amigo. E assim, estamos terminando o primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Quanta luz